O relógio de parede marcava 2h17 da tarde quando o telefone tocou. Eu estava com as mãos enfiadas na massa de um bolo de fubá. Aquele mesmo que minha mãe fazia quando eu era pequena. O cheiro doce já preenchia a cozinha, misturando-se com o aroma do café recém-coado. "Vó Francisca, telefone para a senhora!" gritou minha neta Giovana do outro cômodo. Limpei as mãos no avental florido, aquele que já tinha seus bons 15 anos de uso, e fui atender. A voz do outro lado da linha era grave, formal. "Senhora Francisca Oliveira? Aqui é do Hospital Municipal. Sua filha Rita está internada e pediu para entrarmos em contato." Meu coração acelerou como se tivesse levado um choque. Rita, minha caçula de 42 anos, sempre tinha sido forte como uma rocha. A última vez que a vi em um hospital foi quando deu à luz Giovana, 17 anos atrás. "O que aconteceu com ela?" perguntei, sentindo meus 69 anos pesarem de repente. "Ela teve um desmaio no trabalho. Está estável, mas os médicos estão fazendo exames." Desliguei o telefone e, por alguns segundos, fiquei parada no meio da sala, observando as fotos de família nas paredes. Eu, sozinha, em tantas daquelas imagens, sempre com minhas 3 filhas, Rita, Heloísa e Letícia. Não havia homem nenhum ao meu lado nas fotografias. Nunca houve, não por muito tempo. "Vó, aconteceu alguma coisa?" Giovana perguntou, seus olhos escuros, idênticos aos da mãe, me estudando com preocupação. "Sua mãe está no hospital. Preciso ir até lá." "Eu vou com a senhora." Enquanto Giovana pegava nossas bolsas, desliguei o forno e cobri a massa do bolo com um pano. Mais uma receita interrompida, mais um plano adiado. A história da minha vida parecia se resumir a emergências e planos abandonados. No táxi, observei as ruas do bairro onde criei minhas filhas sozinha. As mesmas padarias, o mesmo mercadinho da esquina, o mesmo posto de gasolina. Apenas eu tinha mudado, com meus cabelos agora completamente brancos e as mãos marcadas por manchas que contavam histórias de tanto trabalho. "A senhora está bem, vó?" perguntou Giovana, segurando minha mão. "Estou, minha filha. Só lembrando de algumas coisas." E eu estava mesmo, lembrando de quando Rita nasceu, 42 anos atrás. Eu, com apenas 27 anos, já era mãe solteira pela 3ª vez. 3 filhas, 3 homens diferentes, 3 promessas quebradas. Luiz, o pai de Heloísa, minha primeira filha, desapareceu antes mesmo do nascimento. Mário, o pai de Letícia, ficou por 2 anos, até conhecer uma moça mais jovem no bar onde trabalhava como segurança. E João, o pai de Rita, simplesmente disse que não estava pronto para ser pai quando contei da gravidez. O hospital estava lotado naquela tarde de terça-feira. O cheiro de álcool e desinfetante me trouxe lembranças da última vez que estive ali, 3 anos atrás, quando quebrei o pulso após cair da escada arrumando uma lâmpada. Ninguém para me ajudar, exceto minhas filhas, que trabalhavam e não podiam estar sempre presentes. Na recepção, uma atendente de voz monótona nos informou que Rita estava na ala de observação. Caminhamos por corredores intermináveis, até encontrarmos o leito 23, onde minha caçula estava deitada, com um soro no braço e o rosto pálido. "Mãe", ela disse ao me ver, tentando sorrir. "Não precisava vir. Foi só um susto." "Como assim não precisava vir? Sou sua mãe." Rita sempre foi assim, independente demais, orgulhosa demais. Desde pequena parecia determinada a provar que não precisava de ninguém. Talvez por ter crescido vendo a mãe se desdobrar em 1000 para criar 3 meninas sem ajuda. "O que os médicos disseram?" perguntei, ajeitando o travesseiro sob sua cabeça. Um gesto automático de mãe. "Estresse e pressão alta. Nada grave."
Mas seus olhos contavam outra história. Conhecia aquele olhar. O mesmo que eu via no espelho durante anos, quando as contas se acumulavam e o dinheiro faltava. Mas era preciso sorrir e dizer para as meninas que estava tudo bem. Rita, o que está acontecendo de verdade? Ela desviou o olhar para a janela, onde o sol da tarde começava a baixar. Perdi o emprego, mãe. Há 2 semanas. Não queria contar, estava procurando outro, fazendo entrevistas. Hoje fui numa que não deu certo. E quando saí de lá, acho que a pressão baixou. Não sei. Desmaiei na calçada. Giovanna, que estava em silêncio até então, arregalou os olhos. Mãe, por que você não contou? Porque não queria preocupar ninguém, filha. Tua avó já tem preocupações demais e você está se preparando para o vestibular. Aquela cena parecia um reflexo distorcido do meu passado. Quantas vezes eu mesma tinha escondido dificuldades das minhas filhas. Quantas noites chorei sozinha depois que elas dormiam, preocupada se conseguiria pagar o aluguel no mês seguinte. Rita, disse eu segurando sua mão. Nós somos família. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ela finalmente me olhou e vi lágrimas contidas nos cantos dos seus olhos. Justamente porque somos família, mãe. A senhora já carregou peso demais criando a gente sozinha. Agora é minha vez de resolver meus problemas. Ali, naquele quarto de hospital, algo despertou dentro de mim. Um entendimento que nunca tinha tido antes. Como se alguém acendesse uma luz em um quarto escuro que eu frequentava há décadas. É isso que você aprendeu comigo? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. A sofrer sozinha. A esconder as dificuldades? Rita me olhou surpresa. Eu raramente questionava suas decisões. Sempre respeitei a independência das minhas filhas, talvez por medo de sufocar ou controlar, como minha própria mãe tinha feito comigo. A senhora sempre foi forte, mãe. Sempre resolveu tudo. E você acha que isso foi bom? Acha que não tive medo? Que não precisei de ajuda? Um médico entrou no quarto, interrompendo nossa conversa. Dr. Osvaldo, segundo o crachá no jaleco branco. Ele explicou que Rita precisaria ficar em observação até a manhã seguinte, mas que não havia motivo para grandes preocupações. Pressão arterial, estresse, exaustão. O diagnóstico dos tempos modernos. Depois que ele saiu, sugeri que Giovanna fosse para casa buscar algumas roupas e itens pessoais para a mãe. Eu fico aqui com ela, assegurei. Quando ficamos sozinhas, Rita fechou os olhos por um momento. Não quero que a senhora fique, mãe. Vai ser desconfortável passar a noite aqui. Eu estou bem, Rita, disse puxando uma cadeira para mais perto da cama. Lembra quando você tinha 6 anos e caiu da bicicleta? Você ralou o joelho inteiro, mas não chorou. Levantou, limpou a poeira da roupa e continuou pedalando. Ela sorriu fracamente, assentindo. Lembro. A senhora disse que eu era a menina mais valente que conhecia. E você guardou isso, não foi? Guardou e transformou em sua identidade. A valente, a forte, a que não precisa de ninguém. Houve um silêncio entre nós. O tipo de silêncio carregado de verdades não ditas, acumuladas por décadas. Mãe, eu sei, interrompi, segurando sua mão. Eu sei porque eu fiz o mesmo. Achei que ser forte significava não mostrar fraqueza, não pedir ajuda, resolver tudo sozinha. Criei 3 filhas assim, trabalhando em 2, às vezes 3 empregos, dormindo 4 horas por noite, economizando cada centavo. Respirei fundo, sentindo o peso das lembranças. Mas sabe o que eu descobri com 69 anos de idade, Rita? Que isso não é força, é orgulho, é medo, é uma armadilha que nós, mulheres, caímos quando o mundo nos abandona
e decidimos que não precisamos de ninguém. As lágrimas que Rita estava segurando finalmente escorreram por seu rosto. Eu só não queria ser um peso. Não queria que a senhora pensasse que eu não consegui me virar sozinha, depois de tudo que a senhora fez por mim. Ah, minha filha. Suspirei sentindo meus próprios olhos umedecerem. Ser família não é sobre conseguir se virar sozinha. É justamente o contrário. Enquanto a noite caía lá fora e as luzes fluorescentes do hospital criavam sombras estranhas no quarto, contei para Rita coisas que nunca tinha contado antes. Sobre as noites em que eu chorava escondida no banheiro. Sobre as vezes em que tive que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar material escolar. Sobre o medo constante que me acompanhava, de falhar, de não ser suficiente, de que minhas filhas sofressem por eu estar sozinha. Eu queria tanto ser o exemplo perfeito de força para vocês que acabei ensinando a lição errada, confessei. Ensinei vocês a sofrerem sozinhas como eu fiz. Rita ouvia em silêncio, segurando minha mão com força. A senhora foi incrível, mãe. Criou 3 mulheres sozinha, numa época em que isso era ainda mais difícil. Nunca vi a senhora fraquejar. Esse foi meu erro, filha. Vocês deveriam ter me visto fraquejar. Deveriam ter aprendido que está tudo bem precisar de ajuda às vezes. Naquela noite, sentada numa cadeira desconfortável, ao lado da cama de hospital, percebi que a vida tinha me dado uma segunda chance. Não para refazer minha jornada como mãe solo, essa parte já estava escrita, mas para ensinar uma nova lição às minhas filhas. A verdadeira lição sobre força e coragem. Giovanna voltou ao hospital com uma pequena mochila contendo roupas para Rita e um sanduíche para mim. Sempre atenciosa, aquela menina. Às vezes me perguntava de onde vinha tanta maturidade em alguém tão jovem. Como está a mãe? Ela perguntou, depositando a mochila no pequeno armário ao lado da cama. Está descansando agora, respondi, observando Rita que finalmente havia adormecido. Você ligou para suas tias? Sim, a tia Heloísa disse que vem amanhã cedo. Tia Letícia está tentando trocar o plantão no hospital para vir também. Letícia havia seguido a carreira de enfermeira, talvez influenciada pelas muitas vezes que precisou cuidar das irmãs quando eu trabalhava. Heloísa era professora universitária e Rita construiu carreira na área administrativa. 3 mulheres fortes, independentes. 3 mulheres que eu criei para o mundo, sozinha. Vó, a senhora precisa descansar também, Giovanna disse, colocando a mão no meu ombro. Posso ficar aqui esta noite? Não, minha filha. Você tem aula amanhã. Vai para casa. Eu fico. A mesma resposta que eu daria há 30 anos. A mesma teimosia. Mas então me lembrei da conversa que acabara de ter com Rita, sobre permitir que os outros ajudem. Na verdade, corrigi. Você tem razão. Estou cansada. Podemos nos revezar? Os olhos de Giovanna se arregalaram por um momento, surpresos com minha mudança de postura. Então, ela sorriu. Claro, vó. Eu fico até meia-noite, depois a senhora volta. Assim nós duas descansamos um pouco. Aceitei o acordo e decidi aproveitar aquelas horas em casa para tomar um banho quente e reorganizar meus pensamentos. No caminho, o táxi passou pelo antigo prédio onde moramos quando as meninas eram pequenas. Um apartamento minúsculo de 2 quartos, onde espremíamos 4 camas. Quanto tempo fazia que eu não olhava realmente para aquele lugar? Para minha própria história? Em casa, enquanto a água quente do chuveiro caía sobre meus ombros cansados, deixei as lembranças virem. Era 1982, quando conheci Luiz, pai da minha primogênita. Eu tinha apenas 20 anos, trabalhava como vendedora numa loja de roupas e sonhava em fazer faculdade algum dia. Ele era charmoso,
Tinha 28 anos e dirigia um carro vermelho que me impressionou. 3 meses de namoro, uma gravidez não planejada e a revelação de que ele já era casado em outra cidade. Sua despedida foi um envelope com 200 cruzeiros, dinheiro que usei para o primeiro mês de aluguel do apartamento onde comecei minha vida de mãe solo. Heloísa nasceu em um dia de chuva. Lembro-me de segurar aquela criaturinha pequena nos braços e prometer que jamais a abandonaria, como seu pai havia feito conosco. Minha mãe, que me criou com rigor excessivo após a morte precoce do meu pai, ofereceu ajuda nas primeiras semanas, mas sempre acompanhada de críticas sobre minhas escolhas. "Homem é assim mesmo, Francisca", ela dizia enquanto balançava Heloísa para dormir. "Por isso que moça direita não se entrega antes do casamento." Eu engoli aquelas palavras junto com o choro, determinada a não repetir aquele tipo de julgamento com minha filha. Preferia estar sozinha a ouvir aquilo todos os dias. E assim foi. Consegui um emprego melhor numa loja de departamentos. Contratei uma senhora para ficar com Heloísa enquanto trabalhava e seguimos em frente. Mário entrou na minha vida quando Heloísa tinha 3 anos. Ele era segurança no shopping onde eu trabalhava. Um homem sério, trabalhador, que me tratava com respeito e adorava minha filha. Por 2 anos pensei que finalmente tinha encontrado um parceiro, alguém para compartilhar o peso da vida. Engravidei de Letícia acreditando na promessa de uma família completa. O sonho durou até ela completar 6 meses, quando descobri que Mário tinha outra mulher, mais jovem, que conheceu no bar onde fazia bicos nos fins de semana. Sua partida foi menos dramática que a de Luiz, mas não menos dolorosa. Ele ainda visitava Letícia ocasionalmente nos primeiros anos, trazendo presentes em aniversários e natais, mas as visitas foram ficando mais raras, até cessarem completamente quando ela tinha 7 anos. João, o pai de Rita, foi diferente. Conhecemo-nos na festa de aniversário de uma colega de trabalho. Ele era primo dela. Estava de passagem pela cidade. Ficaria apenas uma semana. Um romance rápido, intenso, sem promessas. Quando descobri a gravidez, ele já estava de volta à sua cidade, a 600 quilômetros de distância. Pelo telefone, sua voz soou distante ao dizer que não estava pronto para ser pai. Mandou algum dinheiro nos primeiros meses. Depois desapareceu completamente. 3 homens, 3 abandonos, 3 lições sobre estar sozinha. Enquanto desligava o chuveiro e me enrolava na toalha, refleti sobre como aquelas experiências moldaram não apenas minha vida, mas a das minhas filhas também. Olhei para o relógio. 21h47. Ainda tinha tempo antes de voltar ao hospital. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que comprei há 15 anos quando finalmente consegui juntar dinheiro para ter móveis novos. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio e o ocasional barulho de carros passando na rua. Meus olhos percorreram as fotografias na estante. Heloísa na formatura da faculdade, a primeira da família a ter diploma superior. Letícia de uniforme branco em seu primeiro dia como enfermeira. Rita segurando Giovanna recém-nascida nos braços. Todas elas fortes, determinadas, independentes. Independentes demais, talvez. Como a mãe. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Heloísa. "Mãe, como a Rita está?" "Giovanna me disse que você voltou para casa descansar." "Ela está estável, filha. Os médicos dizem que foi estresse e pressão alta." "Soube que ela perdeu o emprego." "Por que ela não contou para ninguém?" Suspirei, sentindo o peso daquela pergunta. Pelo mesmo motivo que eu nunca contava quando estávamos em dificuldades, Heloísa. Orgulho, medo de parecer fraca, medo de ser um peso para os outros. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha.
Você está diferente, mãe. Normalmente diria algo como: sua irmã é adulta, sabe o que faz. Talvez eu esteja cansada de fingir que está tudo bem quando não está. Respondi, surpresa com minha própria sinceridade. Talvez eu esteja percebendo que ensinei a vocês a mesma solidão que vivi. Mãe, tudo bem, filha. Conversamos mais amanhã quando você vier. Só pense no que eu disse, sim? Sobre não precisarmos carregar tudo sozinhas. Depois de desligar, preparei uma pequena bolsa com itens para passar a noite no hospital. Enquanto fechava o zíper, olhei para a foto mais antiga na estante. Eu, aos 22 anos, segurando Heloísa bebê, sozinha na maternidade. Meu rosto jovem, determinado, assustado. No táxi de volta ao hospital, a cidade noturna parecia diferente. As luzes, as pessoas voltando para casa após um longo dia de trabalho, os casais de mãos dadas nas calçadas. Por tanto tempo, eu tinha olhado para esse mundo como uma observadora, alguém que estava à margem da vida que outros viviam. A mãe solo, a guerreira, a que faz tudo sozinha. Mas a que preço? Quando cheguei ao hospital, encontrei Giovanna conversando baixinho com Rita, que estava acordada. Vocês não precisam cochichar, brinquei ao entrar. Não sou tão velha que não possa ouvir sussurros conspiratórios. Rita sorriu fracamente. Seu rosto parecia menos pálido do que mais cedo. Estávamos justamente falando da senhora, mãe. Giovanna me contou que a senhora aceitou se revezar com ela. Isso é inédito. Coloquei minha bolsa na cadeira e me aproximei da cama. Digamos que uma senhora de 69 anos pode aprender coisas novas, inclusive a aceitar ajuda. Giovanna se levantou, pegando sua mochila. Vou para casa então, vó. Amanhã volto antes da aula para ver como vocês estão. Após beijar a mãe e me abraçar, ela saiu, deixando-nos novamente sozinhas. Rita ajustou-se na cama, parecendo desconfortável. O médico passou? Perguntei. Sim, disse que estou melhor. Se os exames de amanhã estiverem normais, posso ir para casa. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Rita, sobre o emprego. Por que não me contou antes? Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervosa. Já disse, mãe. Não queria preocupar a senhora. É mais que isso, não é? Tem a ver com o que conversamos antes. Sobre querer parecer forte, não querer decepcionar. Rita ficou em silêncio por um momento, encarando as próprias mãos. A senhora sempre foi meu exemplo, mãe. A mulher que criou 3 filhas sozinha, que nunca reclamou, que sempre deu um jeito. Eu me senti fracassada. Tenho apenas uma filha, não 3, e mesmo assim não estou conseguindo. Aquelas palavras atingiram meu coração como flechas certeiras. Era isso que eu tinha feito? Criado um padrão impossível para minhas próprias filhas? Rita, eu cometi muitos erros criando vocês. Talvez o maior deles tenha sido não mostrar minhas fraquezas, minhas dúvidas. Quis tanto proteger vocês da dureza da vida que acabei criando uma imagem irreal de força. A senhora nunca cometeu erros, mãe. A senhora fez o melhor que podia com o que tinha. Exatamente, filha. E é isso que você também está fazendo. O melhor que pode com o que tem. Peguei sua mão entre as minhas, notando como se parecia com a minha própria. Os mesmos dedos longos, as mesmas linhas na palma. Mas a diferença é que você não está sozinha, Rita. Você tem a mim, suas irmãs, sua filha. Você tem uma rede de apoio que eu não tive. Usar essa rede não é fracassar, é ser inteligente. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Rita, interrompendo nossa conversa por alguns minutos. Quando ficamos sozinhas novamente, Rita parecia pensativa. Sabe, mãe,
Sempre achei que a senhora era tão forte que nada a abalava. Cresci querendo ser assim também. Eu era forte porque precisava ser, filha. Não tinha escolha. Mas isso não significa que era saudável ou correto. E o que era correto? Depender de homens que não eram confiáveis? Pedir ajuda para quem? A pergunta era válida e dolorosa. Quem estaria lá para mim quando Luiz partiu? Quando Mário me traiu? Quando João desapareceu? Minha mãe com suas críticas constantes? Amigas que estavam ocupadas com suas próprias famílias normais? Talvez o correto fosse construir uma comunidade, Rita. Algo que eu não soube fazer. Talvez por orgulho. Talvez por medo de julgamentos. Isolei-me em minha luta. Tornei-me uma ilha. E agora a senhora quer que sejamos diferentes? Agora eu quero que sejamos melhores, filha. Que aprendamos juntas que força verdadeira não é carregar tudo sozinha até desabar, como você fez hoje. Força verdadeira é saber quando dividir o peso. Rita fechou os olhos por um momento e vi lágrimas escaparem pelos cantos. Eu estou com tanto medo, mãe. Medo de não conseguir outro emprego logo, de não dar conta das contas, de decepcionar Giovanna. Eu sei, minha filha, eu sei. E eu sabia mesmo. Conhecia aquele medo como conhecia as linhas da minha própria mão. Era o mesmo que me acordava no meio da noite quando minhas filhas eram pequenas. O mesmo que me fazia aceitar horas extras, trabalhos extras, qualquer coisa que pudesse garantir que elas não sentiriam falta do que precisavam. Não vou deixar você passar por isso sozinha, Rita. Nem suas irmãs vão. Estamos aqui, todas nós. Pela primeira vez naquela noite, vi um sorriso genuíno no rosto da minha filha. Obrigada, mãe. Nós duas sabíamos que uma conversa não resolveria tudo, que velhos hábitos são difíceis de quebrar, que o orgulho e o medo não desaparecem da noite para o dia. Mas era um começo, uma porta se abrindo depois de décadas fechada. Agora descanse, disse, ajeitando-se o cobertor sobre ela. Amanhã será outro dia. Enquanto Rita adormecia novamente, fiquei acordada na cadeira desconfortável do hospital, pensando em todas as noites que passei, velando o sono das minhas filhas. Quando estavam doentes, quando tinham pesadelos, quando simplesmente precisava verificar se estavam respirando. Aquela ansiedade universal das mães. A diferença era que agora, pela primeira vez, eu não estava apenas cuidando. Estava também ensinando algo novo. Algo que eu mesma estava apenas começando a aprender, aos 69 anos. Que força não é sinônimo de solidão. Que pedir ajuda não é fracassar. Que família verdadeira não é apenas a que construímos com sangue, mas a que cultivamos com honestidade. Acordei com uma dor no pescoço, resultado da noite mal dormida na cadeira do hospital. A luz da manhã entrava pelas frestas da persiana, criando padrões no chão de linóleo verde. Rita ainda dormia, seu rosto agora com mais cor do que na noite anterior. Consultei o relógio de pulso. 6h22 da manhã. Os corredores do hospital começavam a ganhar vida, com enfermeiras iniciando seu turno e os primeiros médicos chegando para a ronda matinal. Levantei-me silenciosamente e fui até o pequeno banheiro do quarto para lavar o rosto. No espelho, encarei minha imagem. Os cabelos brancos desarrumados, as rugas mais pronunciadas pelo cansaço, os olhos que já tinham visto tanto. 69 anos. Quase 7 décadas de vida. A maior parte delas dedicada a criar filhas, trabalhar, sobreviver. Quando retornei ao quarto, Rita estava acordada, ajustando a cama para sentar-se. Bom dia, mãe. A senhora conseguiu dormir alguma coisa nessa cadeira horrível? Dormi, sim. Menti, não querendo que ela se preocupasse. Então me lembrei da nossa conversa sobre honestidade e corrigi. Na verdade, dormi mal.
Essa cadeira parece ter sido feita para torturar acompanhantes. Rita riu. E aquele som foi como música para meus ouvidos. Uma risada genuína, depois de tanta tensão. A senhora nunca admitia desconforto antes. Está mesmo mudando, hein? Nunca é tarde para mudar, filha. Até uma velha teimosa como eu. Uma enfermeira entrou, trazendo o café da manhã de Rita. Um mingau de aparência duvidosa, uma maçã e um copo de suco de laranja que parecia mais água colorida. "Bom dia! Como está se sentindo hoje?" perguntou a profissional, verificando o soro. "Melhor", respondeu Rita. "Quando poderei ir para casa?" "O Dr. Osvaldo fará a ronda por volta das 9 horas. Se seus exames estiverem bons, acredito que receberá alta ainda hoje." Depois que a enfermeira saiu, olhei para a bandeja de café da manhã com ceticismo. "Isso não parece muito apetitoso. Quer que eu vá à lanchonete comprar algo melhor?" Rita sorriu, pegando a colher. "Está tudo bem, mãe. Não estou com muita fome mesmo." Sentei-me novamente, observando-a mexer no mingau sem muito entusiasmo. "Rita", comecei. "Estive pensando sobre sua situação, sobre o emprego." "Mãe, por favor, não se preocupe com isso. Vou encontrar algo logo." "Eu sei que vai, mas enquanto isso quero ajudar." Ela largou a colher, já esperando resistir à minha oferta. "Não preciso de dinheiro, mãe. Tenho minhas economias. Vou dar um jeito." "Não estou oferecendo dinheiro", expliquei. "Embora saiba que você aceitaria de suas irmãs, mas nunca de mim." Rita abriu a boca para protestar, mas depois fechou, reconhecendo a verdade naquelas palavras. "Estou oferecendo tempo", continuei. "Posso ficar mais com Giovanna enquanto você vai a entrevistas, reforçar as aulas dela para o vestibular. Sei que você paga uma professora particular que cobra caro. Mas a senhora já tem suas atividades, seu grupo de artesanato, suas amigas. E nada disso é mais importante que ajudar minha filha quando ela precisa." Rita mexeu no mingau novamente, pensativa. "Aceitar ajuda é difícil, não é?" perguntei suavemente. "A senhora nem imagina o quanto." Ela respondeu com um sorriso triste. "Na verdade, imagino sim. Foram necessários 69 anos e uma filha no hospital para eu começar a aprender essa lição." Nesse momento, ouvimos vozes no corredor. Heloísa e Letícia haviam chegado juntas. Minhas duas outras filhas entraram no quarto como um pequeno furacão de preocupação e amor. "Rita, como você está?" perguntou Heloísa, aproximando-se da cama para abraçar a irmã. "Por que você não nos contou sobre o emprego?" questionou Letícia, sempre direta, enquanto verificava o prontuário pendurado aos pés da cama. Privilégio de quem trabalhava na área de saúde. Rita olhou para mim, como se pedisse ajuda. "Suas irmãs já sabem de tudo", confirmei. "E acho que todos nós precisamos conversar sobre isso, sobre como essa família funciona." Letícia, a do meio, sempre prática e assertiva, puxou outra cadeira para perto da cama. "Mãe tem razão. Somos uma família. Por que diabos você escondeu algo tão importante, Rita?" "Pelo mesmo motivo que todas nós escondemos coisas umas das outras", respondeu Heloísa, a mais velha e geralmente a mais sensível. "Porque fomos criadas para sermos fortes e independentes, para não darmos trabalho." As três olharam para mim e senti o peso daqueles olhares. Não havia acusação neles, apenas reconhecimento. "Sua irmã tem razão", admiti. "Foi assim que criei vocês, porque foi assim que aprendi a sobreviver. Mas agora vejo que esse não é o único caminho. Talvez nem seja o melhor." Heloísa sentou-se na beirada da cama. "Ontem à noite, depois que você me ligou, mãe, fiquei pensando muito
Sobre como sempre admirei sua força, mas como também sempre tive medo de não conseguir ser forte do mesmo jeito, se um dia precisasse. Eu também, confessou Letícia. Escolhi não ter filhos em parte por isso. Achava que nunca conseguiria ser a mãe que a senhora foi. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Minhas filhas tinham me colocado em um pedestal tão alto que tinham medo de não alcançá-lo. Eu nunca quis ser um exemplo impossível de seguir, disse sentindo minha voz falhar. Só queria proteger vocês, dar a vida que vocês mereciam. E deu, mãe, garantiu Rita. A senhora foi incrível. É incrível. Mas cobrou de um preço alto demais, completei. De mim, e agora vejo. De vocês também. Um silêncio caiu sobre nós 4. O tipo de silêncio que acontece quando verdades guardadas por muito tempo finalmente vêm à tona. Então, Letícia foi a primeira a falar, prática como sempre. O que fazemos agora? Como ajudamos Rita? Rita parecia desconfortável sendo o centro das atenções. Eu não preciso... Nem comece com essa frase. Interrompeu Heloísa, surpreendentemente firme. Nós todas precisamos de ajuda às vezes, inclusive você. Vi um pequeno sorriso aparecer no rosto de Rita. Era estranho e reconfortante ver minhas filhas crescidas, cuidando umas das outras, reproduzindo as lições que estavam aprendendo naquele momento. Tenho algumas economias que posso emprestar até você conseguir um novo emprego, ofereceu Heloísa. E eu conheço uma coordenadora administrativa no hospital que está procurando alguém com experiência, acrescentou Letícia. Posso apresentar vocês. Rita olhava para as irmãs com uma mistura de gratidão e desconforto. Eu realmente não sei se merece nossa ajuda, completei. Se é correto aceitar? Se isso não faz de você fraca ou dependente? Ela assentiu, os olhos marejados. Todas essas perguntas estão erradas, filha. Continuei. A pergunta certa é: por que recusar a mão que se estende quando você está caindo? Naquele momento, o Dr. Osvaldo entrou no quarto, carregando uma prancheta. Interrompemos nossa conversa para ouvir o que ele tinha a dizer. Os exames de Rita estavam bons. A pressão havia normalizado, e ela receberia a alta antes do meio-dia. Ele recomendou repouso por alguns dias e uma consulta com um cardiologista na semana seguinte, apenas por precaução. Depois que ele saiu, Letícia imediatamente pegou o celular. Vou ligar para o Dr. Uriel. Ele é o melhor cardiologista que conheço. Vamos marcar essa consulta para você, Rita. Obrigada, disse Rita, e pude ver quanto aquela simples palavra custou a ela. Por tudo. Enquanto esperávamos os papéis da alta, continuamos conversando sobre arregamentos práticos. Giovanna poderia ficar com Heloísa por alguns dias, para que Rita descansasse. Eu ajudaria com as refeições, preparando algumas marmitas para congelar. Letícia verificaria os contatos no hospital para a vaga de emprego. Era como se um dique tivesse se rompido. Depois de décadas contendo a ajuda mútua, agora ela fluía livremente entre nós. Quando Rita finalmente recebeu alta por volta das 11 horas da manhã, decidimos que ela ficaria em minha casa pelos próximos dias. Meu apartamento era pequeno, mas tinha um quarto de hóspedes que raramente era usado. Além disso, ficava no térreo, sem escadas para subir. No táxi a caminho de casa, com Heloísa e Letícia seguindo em seus próprios carros, Rita olhava pela janela pensativa. No que está pensando? Perguntei. Em como as coisas mudam rápido, ela respondeu. Ontem de manhã eu estava fingindo que tudo estava bem, indo para uma entrevista de emprego, determinada a resolver meus problemas sozinha. Agora estou aceitando a ajuda da família inteira. E como se sente com isso? Ela virou-se para mim. Seus olhos,
tão parecidos com os meus, revelando uma mistura complexa de emoções. Assustada, grata e um pouco aliviada. Peguei sua mão, apertando suavemente. Também estou assustada, confessei. Assustada por quase ter esperado tempo demais para aprender essa lição. Por quase ter passado a vida inteira acreditando que ser forte significava estar sozinha. Quando chegamos ao meu apartamento, Rita foi direto para o quarto de hóspedes para descansar. Heloísa e Letícia ajudaram a organizar tudo. Lençóis limpos, um copo de água na mesa de cabeceira, cortinas ajustadas para deixar o quarto mais escuro. Na cozinha, enquanto preparava um almoço leve, senti uma presença atrás de mim. Era Heloísa, observando-me com uma expressão curiosa. "O que foi?" perguntei, virando-me para ela. Estou tentando lembrar a última vez que vi a senhora pedindo ou aceitando ajuda antes desses 2 dias, e não consigo. Suspirei, abaixando o fogo sob a panela onde cozinhava uma sopa de legumes. Provavelmente porque nunca aconteceu, filha. Por que, mãe? Por que foi tão difícil? Aquela era uma pergunta que merecia uma resposta honesta. Indiquei a pequena mesa da cozinha, e nós duas nos sentamos. Quando seu pai me deixou, grávida de você, senti como se o mundo tivesse desabado. Minha mãe, sua avó, me acolheu. Mas cada dia era um lembrete do meu fracasso. Eu avisei. Ela dizia, homem só quer uma coisa. E eu jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Heloísa ouvia atentamente, seus olhos fixos nos meus. Quando Mário me deixou, com Letícia bebê e você com 5 anos, aquela promessa se transformou em uma armadura. E quando João desapareceu, com Rita na barriga, virou uma prisão. Eu tinha fechado todas as portas, todas as possibilidades de ajuda, porque ajuda significava fraqueza, significava dar razão à minha mãe, significava admitir que eu não era capaz. Mas a senhora era capaz, mãe, mais que capaz. Criou 3 filhas incríveis, sozinha. Sim, mas a que preço? Quantas noites sem dormir, quantos trabalhos extras, quanto medo constante. E pior, que exemplo dei a vocês? De que ser mulher é sofrer sozinha, engolir o choro, nunca mostrar fraqueza. Heloísa estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha. A senhora nos ensinou a sermos independentes, a não precisarmos de um homem para sobreviver. Isso não é ruim. Não é, concordei. Mas há uma diferença entre independência e isolamento. Entre não precisar de um homem e não aceitar ajuda de ninguém. É essa diferença que estou aprendendo agora, que estamos todas aprendendo. Letícia entrou na cozinha, captando o final da nossa conversa. Do que estão falando? Da mãe finalmente aceitando que não precisa ser a Mulher Maravilha o tempo todo, respondeu Heloísa. Letícia sorriu, pegando uma cenoura da tábua de cortar e mordendo um pedaço. Era a hora. Sempre achei que a senhora morreria teimando em fazer tudo sozinha. Sua irmã quase precisou desmaiar na rua para eu abrir os olhos. Admiti. Às vezes, a vida precisa nos dar um susto para enxergarmos o óbvio. Voltei à panela, mexendo a sopa. Falando em vida, disse Letícia. Eu e Tiago estamos pensando em ter um filho. Parei de mexer, virando-me lentamente. Letícia, minha filha do meio, a que sempre disse que não queria filhos, agora me olhava com uma mistura de nervosismo e expectativa. Isso é uma surpresa maravilhosa, respondi genuinamente emocionada. O que mudou sua opinião? Ela encolheu os ombros, subitamente parecendo mais jovem do que seus 38 anos. Várias coisas. Tiago sempre quis ser pai, e eu acho que finalmente perdi o medo. Medo de quê?
Perguntou Heloísa. De não ser boa o suficiente. Letícia respondeu, olhando para mim. De não conseguir ser nem metade da mãe que a nossa foi. De falhar. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Mais uma vez, o peso do exemplo que eu havia sido, um exemplo impossível de alcançar. Letícia, disse aproximando-me dela, você será uma mãe maravilhosa, do seu próprio jeito. Não precisa fazer como eu fiz. Na verdade, espero que não faça. Espero que peça ajuda quando precisar, que chore quando sentir vontade, que admita quando estiver com medo. A senhora nunca fez isso, ela observou. E agora vejo que foi meu maior erro. Não quero que vocês o repitam. Letícia me abraçou, algo raro vindo dela, sempre mais contida nas demonstrações de afeto. Obrigada, mãe. Heloísa, sempre a mais emotiva das três, tinha lágrimas nos olhos. Se vocês duas não pararem, vou começar a chorar também. Brincou, juntando-se ao abraço. Naquele momento senti que algo fundamental estava mudando em nossa família. Como se, aos 69 anos, eu finalmente estivesse entendendo o que significava ser realmente forte. Não a força de quem carrega tudo sozinha, mas a força de quem sabe quando compartilhar o peso. Depois que o almoço ficou pronto, levei um prato para Rita no quarto. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando para o celular. Mais alguma oferta de emprego? Perguntei, colocando a bandeja sobre o criado mudo. Na verdade, estou olhando algumas coisas sobre cursos de especialização. Ela respondeu. Acho que preciso atualizar meu currículo se quiser conseguir algo melhor desta vez. Sentei-me na beirada da cama. Isso é uma ótima ideia. Mas não se preocupe com isso agora. Primeiro, recupere-se. Ela colocou o celular de lado e pegou a tigela de sopa. Obrigada, mãe. Por tudo isso. Pela sopa, por me receber em sua casa, por entender. É o mínimo que posso fazer, filha. Não é não. Ela discordou, seus olhos encontrando os meus. A senhora poderia ter reagido como sempre fez, dizendo que eu sou adulta, que tenho que resolver meus problemas, que a vida é assim mesmo. E isso teria ajudado em quê? Em nada, ela admitiu. Mas era o que estávamos acostumadas. Ajeitei o travesseiro atrás dela. Então, talvez, esteja na hora de nos acostumarmos com algo novo, algo melhor. Nos dias que se seguiram, nossa família viveu uma transformação silenciosa, mas profunda. Rita ficou em minha casa por uma semana, descansando e recuperando-se do susto. Giovanna vinha todos os dias após a escola, trazendo as tarefas e contando as novidades. Heloísa e Letícia se revezavam nas visitas, sempre trazendo algo. Comida, livros, notícias sobre possíveis empregos. E eu, pela primeira vez em décadas, permiti-me ser ajudada também. Quando Heloísa insistiu em fazer o supermercado para nós, aceitei. Quando Letícia se ofereceu para limpar a casa no fim de semana, não protestei. Quando Giovanna quis preparar o jantar uma noite, deixei-a assumir minha cozinha, mesmo sabendo que haveria uma bagunça considerável depois. Era estranho, desconfortável às vezes, mas também libertador. Na sexta-feira daquela semana, enquanto preparávamos o almoço juntas, Rita mencionou algo que tinha estado em sua mente. Mãe, estive pensando. A senhora sempre conta histórias sobre como foi difícil nos criar sozinha, sobre os sacrifícios, os trabalhos, mas nunca fala sobre como se sentiu. Como pessoa, não apenas como mãe. Parei de cortar os legumes, refletindo sobre aquela observação certeira. Acho que por muito tempo, eu não me via como pessoa além de mãe. Era minha identidade completa. A mãe solo, a provedora, a guerreira. E a mulher por trás disso tudo? Ela não existia?
Sorri, voltando a cortar os legumes. Existia, mas estava tão soterrada sob responsabilidades que eu mesma esqueci dela por muito tempo. Rita se aproximou, pegando uma faca para me ajudar. Como era? Essa mulher, antes de sermos nós três a definição da sua vida? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Não dessa forma, não com esse interesse genuíno. E percebi que nem eu mesma me perguntava isso há muito tempo. Ela sonhava em ser professora, respondi, surpreendendo-me com a facilidade com que aquela memória antiga veio à tona. Antes de conhecer seu pai, antes de Heloísa nascer, eu estava juntando dinheiro para fazer faculdade de História. Queria ensinar adolescentes, compartilhar o conhecimento sobre o passado. A senhora nunca nos contou isso, Rita comentou, visivelmente surpresa. Por que deixou de parecer importante? Quando você tem 3 filhas para alimentar, sonhos viram luxos. E depois que crescemos? A senhora poderia ter retomado esse sonho. Balancei a cabeça, colocando os legumes na panela. Quando vocês cresceram, eu já tinha 50 anos, Rita. Parecia tarde demais. 50 não é tarde para nada, mãe. E agora, aos 69, também não é. Olhei para minha filha, vendo nela uma sabedoria que, de certa forma, eu havia ajudado a plantar, mesmo sem perceber. Está sugerindo que uma senhora idosa volte a estudar? Estou sugerindo que aquela mulher que sonhava em ser professora ainda existe dentro da senhora. E que talvez seja a hora de ouvi-la de novo. Aquela conversa ficou comigo nos dias que se seguiram. Como uma semente plantada em solo fértil, começou a germinar lentamente. Na semana seguinte, Rita retornou à sua casa, sentindo-se muito melhor. A consulta com o cardiologista tinha ido bem, nada além de estresse e pressão alta situacional, que poderia ser controlada com alguns ajustes no estilo de vida. E a melhor notícia? Letícia havia conseguido agendar uma entrevista para ela no departamento administrativo do hospital. Quando as 3 saíram, Rita, Letícia e Giovanna, fiquei sozinha em meu apartamento silencioso. Por um momento senti aquela velha solidão familiar, a que me acompanhara por tantos anos. Mas então percebi que algo estava diferente. Não era mais uma solidão de abandono, de quem carrega tudo sozinha. Era apenas um momento de quietude, de reencontro comigo mesma. Sentei-me na minha poltrona favorita, a mesma que comprara quando finalmente consegui renovar os móveis após anos de economia, e permiti-me pensar na mulher que fui antes de ser mãe. Nos sonhos que tive, nas esperanças, nos planos interrompidos. Não havia arrependimento ali. Nunca me arrependeria de ter minhas filhas, mesmo nas circunstâncias difíceis em que as tive. Mas havia uma curiosidade, um "e se?" que nunca tinha me permitido explorar. Peguei meu celular e, hesitante, fiz uma pesquisa que nunca imaginei fazer. Faculdade para idosos. Para minha surpresa, descobri que havia programas específicos para pessoas da terceira idade, inclusive na universidade pública da cidade. Cursos livres, grupos de estudo, até mesmo graduações completas sem restrição de idade. Meu coração acelerou, como se eu fosse novamente aquela jovem de 20 anos sonhando com a faculdade de História. Era um sentimento quase esquecido, não o de responsabilidade, não o de preocupação com filhos, mas o de possibilidade, de horizonte se abrindo. Seria loucura? Uma senhora de 69 anos de cabelos brancos, sentada entre jovens de 18, 20 anos? Provavelmente. Mas, de repente, a ideia de fazer algo louco não parecia tão assustadora quanto costumava ser. Na quinta-feira daquela semana, durante nosso almoço de família, uma tradição que tínhamos retomado após o susto com Rita, mencionei casualmente minha pesquisa. Estive olhando alguns cursos para pessoas mais velhas.
Comentei, tentando soar despreocupada enquanto servia a salada. 3 pares de olhos se voltaram para mim, surpresos. Que tipo de cursos, mãe? Perguntou Heloísa. História, na Universidade Estadual. Eles têm um programa para alunos com mais de 60 anos, com mensalidades reduzidas. A senhora está considerando fazer uma faculdade? Aos 69 anos? Rita parecia não acreditar. Por que o espanto? Rebati, erguendo uma sobrancelha. Achei que vocês tinham dito que nunca é tarde demais. E não é, garantiu Heloísa, sempre a primeira a apoiar qualquer iniciativa. Só estamos surpresas porque... Bem, a senhora nunca demonstrou interesse nisso antes. Na verdade, demonstrei sim, corrigi. Há quase 50 anos atrás, antes de vocês nascerem. Contei a elas sobre meu antigo sonho de ser professora, sobre como tinha guardado dinheiro, pesquisado faculdades, até mesmo comprado alguns livros de história para me preparar. Tudo isso foi interrompido quando engravidei de Heloísa. E depois, bem, a vida seguiu outro rumo. E agora a senhora quer retomar esse sonho? Perguntou Letícia, sempre a mais pragmática. O que planeja fazer com um diploma aos 70 e poucos anos? Talvez nada, admiti. Talvez não seja sobre o que vou fazer depois, mas sobre o que vou viver durante. Aprender coisas novas, conhecer pessoas, usar meu cérebro para algo além de receitas e contas domésticas. Rita olhou para mim com um misto de admiração e algo que parecia quase inveja. A senhora realmente está mudando, não é? Primeiro aceita ajuda, agora quer voltar a estudar. O que mais está planejando que não sabemos? Sorri, sentindo uma leveza incomum. Quem sabe? Talvez comece a sair para dançar. Ou a viajar sozinha. Ou a pular de paraquedas. Todas riram. Mas eu percebi que havia uma verdade ali. Uma vez que começamos a derrubar as barreiras que nós mesmos construímos, é difícil prever até onde iremos. Então, perguntei, olhando para cada uma delas. O que acham? A mãe de vocês na faculdade? Muito ridículo? Ridículo? Repetiu Heloísa, indignada. É inspirador, mãe. Absolutamente inspirador. Concordo, disse Letícia. Se a senhora quer fazer isso, tem todo o nosso apoio. Aliás, acrescentou Rita, seria ótimo ter alguém para ajudar Giovanna com história. Ela detesta essa matéria. Ei! Protestou Giovanna, que até então apenas observava a conversa. Eu não detesto. Só acho entediante. Bem, quem sabe sua avó não consegue mudar isso. Disse, sentindo-me subitamente entusiasmada com a ideia de compartilhar conhecimentos históricos com minha neta. No sábado seguinte, Rita recebeu uma ligação do hospital. Tinha sido selecionada para a vaga no departamento administrativo. O salário era um pouco menor que o do emprego anterior, mas as condições eram melhores. Plano de saúde mais completo, horário mais flexível, possibilidade de crescimento. Quando ela me ligou para contar a notícia, ouvi alívio em sua voz. Vou conseguir, mãe. Vai ser apertado no começo, mas vou conseguir. Eu sei que vai, filha. E lembre-se, não está sozinha. Não estou. Ela concordou, e pude ouvir um sorriso em sua voz. Acho que essa foi a lição mais importante que aprendi com tudo isso. 2 semanas depois, fiz minha inscrição no programa para alunos da terceira idade na universidade. O processo era simples. Não havia vestibular, apenas uma entrevista e análise de documentos. As aulas começariam em agosto, dali a 2 meses. Quando saí do campus após entregar minha documentação, senti-me estranhamente jovem. Como se aqueles anos todos de responsabilidades, trabalho e preocupações tivessem temporariamente desaparecido,
deixando surgir novamente a moça de 20 anos que sonhava em ser professora. No caminho para casa, passei por uma loja de materiais escolares. Parei, olhando pela vitrine os cadernos, canetas, mochilas. Entrei e comprei um caderno de capa dura, algumas canetas coloridas, marca-textos. Senti-me um pouco boba, mas também inexplicavelmente feliz. Em casa, arrumei um espaço na estante da sala para meus novos materiais. Ao lado das fotografias de família, dos pequenos souvenirs acumulados ao longo da vida, agora havia algo que representava não o passado, mas o futuro. Uma possibilidade nova, um caminho não trilhado. No domingo seguinte, convidei minhas filhas e neta para um almoço especial. Tinha algo importante para compartilhar com elas. Quando todas estavam sentadas à mesa, já tendo saboreado o frango assado com batatas que era minha especialidade, pigarreei para chamar a atenção. Tenho algo para dizer a vocês. Comecei, sentindo um nervosismo incomum. Nesses últimos meses, desde o susto com Rita, tenho pensado muito sobre nossa família. Sobre os valores que transmiti a vocês, sobre o exemplo que fui. As três me olhavam com atenção, expectantes. Sempre achei que força significava independência absoluta. E pedir ajuda era sinal de fraqueza, que uma boa mãe era aquela que sacrificava tudo, sonhos, desejos, necessidades, pelos filhos. Respirei fundo, organizando os pensamentos. Hoje sei que estava errada, que isolamento não é força, é medo, que sacrifício total não é amor, é martírio, que negar-se como pessoa não faz de alguém uma boa mãe, apenas uma mãe incompleta. Olhei para cada uma delas. Heloísa, a sensível, Letícia, a prática, Rita, a resiliente. Três mulheres incríveis que, apesar dos meus erros, tinham se tornado pessoas admiráveis. Vocês me ensinaram isso, com sua paciência, com seu amor, com sua própria força, diferente da minha, mais completa que a minha. E por isso, quero agradecer. Heloísa já tinha lágrimas nos olhos. Letícia mantinha a compostura, mas podia ver sua emoção contida. Rita sorria, seus olhos brilhantes. Estou tentando mudar, continuei. Aos 69 anos estou aprendendo a ser não apenas mãe, não apenas avó, mas Francisca. A mulher que fui, a mulher que sou, a mulher que ainda posso ser. E está fazendo um trabalho incrível nisso, mãe, disse Heloísa, sua voz embargada. Obrigada, filha, mas não estou fazendo sozinha. Estamos todas aprendendo juntas, a ser uma família de verdade. Não apenas de sangue, mas de escolha, de apoio mútuo, de honestidade. Levantei minha taça de suco. Nunca fui muito de álcool. Então quero propor um brinde. A nossa família, não a que fomos, fechada em seus compartimentos de força e solidão, mas a que estamos nos tornando, aberta, honesta, unida. Elas levantaram suas taças, e o som do cristal tilintando parecia música aos meus ouvidos. A família! Repetiram em uníssono. Naquela tarde, enquanto observava minhas filhas e neta conversando animadamente na sala, percebi que havia encontrado finalmente, aos 69 anos, o verdadeiro significado de ser forte. Não era sobre carregar o peso sozinha até as costas doerem. Não era sobre esconder lágrimas e fingir que tudo estava bem. Não era sobre sacrificar sonhos e desejos em nome de um ideal impossível de maternidade. Era sobre vulnerabilidade, sobre honestidade, sobre deixar-se ser humana, imperfeita, às vezes frágil, e ainda assim, completa. Era sobre ensinar pelo exemplo, não o exemplo de uma super-heroína incansável, mas de uma mulher real que cai, levanta, pede ajuda quando precisa e segue em frente. Era sobre entender que a verdadeira força não isola, ela conecta.
2 meses depois, em uma manhã ensolarada de agosto, vesti uma blusa azul que Heloísa me deu de presente. Penteei meus cabelos brancos com cuidado e coloquei na bolsa meu caderno novo e minhas canetas coloridas. Olhei-me no espelho e sorri para a mulher que me encarava. Não apenas a mãe, não apenas a avó, mas Francisca, 69 anos, estudante de história, aprendiz da vida. Minhas 3 filhas fizeram questão de me levar à universidade naquele primeiro dia. Letícia dirigia, Heloísa no banco do passageiro virando-se constantemente para trás para me dar dicas sobre a vida acadêmica, e Rita ao meu lado, segurando minha mão quando percebeu meu nervosismo crescente. E se eu for a única pessoa da minha idade lá? Perguntei, sentindo-me subitamente insegura. E se for? Rebateu Rita. A senhora já foi a única mãe solo criando 3 filhas no nosso prédio, e isso não a impediu. E se os jovens rirem de mim? Eles vão ficar impressionados, garantiu Heloísa. Uma senhora de 69 anos com coragem de começar algo novo. Isso é admirável em qualquer idade. E se eu não conseguir acompanhar as aulas? Faz tanto tempo que não estudo formalmente. Então a senhora pede ajuda, respondeu Letícia, olhando-me pelo retrovisor. Não foi isso que aprendemos recentemente? Que pedir ajuda não é fraqueza? Sorri, reconhecendo minhas próprias lições sendo devolvidas a mim. Quando chegamos ao campus, minhas filhas insistiram em me acompanhar até a sala, onde seria a aula inaugural. No caminho passamos por grupos de estudantes jovens, alguns olhando curiosos para nossa pequena comitiva. 3 mulheres adultas escoltando uma senhora de cabelos brancos como se fosse seu primeiro dia na escola. De certa forma era. Na porta da sala, abracei cada uma delas. Obrigada, disse sentindo um nó na garganta. Por tudo. Vamos buscá-la na saída, avisou Heloísa. Não precisam. Posso pegar um ônibus. Sabemos que pode, disse Rita. Mas queremos vir. É diferente. Entendi o que ela queria dizer. Não era sobre capacidade, mas sobre escolha. Sobre querer estar presente, querer ajudar, querer compartilhar momentos importantes. Quando entrei na sala, notei que não era, de fato, a única pessoa mais velha ali. Havia outros, 5 ou 6, com cabelos grisalhos ou brancos, sentados entre os jovens. Um senhor de barba branca acenou para mim, indicando um lugar vago ao seu lado. Primeiro dia? Ele perguntou quando me sentei. Tão óbvio assim? Respondi, sentindo-me corar como uma adolescente. Reconheço o olhar. Ele sorriu, misto de terror e excitação. Tive o mesmo há 2 anos quando comecei filosofia. E valeu a pena? Perguntei. Seus olhos por trás dos óculos de leitura brilharam. Cada minuto mudou minha vida. O professor entrou. Um homem de meia-idade com cabelo ralo e olhos vivos. E a sala silenciou. Abri meu caderno novo, segurei minha caneta e senti que estava exatamente onde deveria estar. Não era o fim da minha história como mãe, nem como avó. Era apenas o começo de um novo capítulo como Francisca. A mulher que, aos 69 anos, descobriu que nunca é tarde para se reinventar, para aprender, para crescer. E mais importante, para ensinar pelo exemplo que a verdadeira força não está em carregar o mundo nos ombros sozinha, mas em saber quando dividir o peso com aqueles que amamos. Hoje, aos 69 anos, quando olho para trás no caminho que percorri, de mãe solteira, desesperada, a avó respeitada e agora estudante universitária, percebo que a vida é realmente uma jornada de aprendizado constante. Nunca é tarde para crescer, para mudar, para se reinventar. Minhas filhas me ensinaram o que eu deveria ter ensinado a elas, que força verdadeira não é isolamento, mas conexão. Não é carregar tudo sozinha, mas saber quando pedir
e aceitar ajuda. E você que acompanhou minha história até aqui? Talvez você seja uma mãe solo como eu fui. Talvez uma filha criada por uma. Ou talvez alguém que simplesmente entende o que é lutar sozinho contra o mundo. Quero que saiba. Você não precisa fazer tudo sozinho. Não há medalha de honra para quem sofre em silêncio. A verdadeira sabedoria não vem apenas da idade, mas da coragem de questionar nossos próprios padrões, de admitir nossos erros, de mudar enquanto ainda há tempo. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para construir a família que sempre desejamos, seja ela de sangue ou de escolha. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe-a com alguém que possa estar precisando ouvir que não está sozinho. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Histórias reais de pessoas comuns que encontraram força extraordinária em lugares inesperados. Deixe seu comentário abaixo contando um pouco da sua própria jornada. Estamos todos aprendendo juntos, afinal. E lembre-se, a verdadeira força não está em quanto você consegue carregar sozinho, mas em quantas mãos se juntam quando você finalmente pede ajuda.